Você sente isso no peito, um cansaço crônico que não vem do trabalho físico, mas da frustração de existir. Você é gentil, você é inteligente, você tenta a todo custo ser o cara certo. Mas no fim do dia, a sensação que esmaga a sua garganta é sempre a mesma. Você foi usado, descartado, ou pior, completamente ignorado. O mundo moderno não perdoa homens fracos, e a verdade brutal, que rasga a ilusão da sociedade, é simples. A sua bondade, sem postura, sem força mental e sem estratégia, é lida pelo mundo apenas como fraqueza. Você dá o seu melhor para pessoas que te tratam com descaso absoluto. Tenta agradar, tenta se explicar, tenta provar o seu valor para quem não dá a mínima para a sua presença. E enquanto você se desgasta, mendigando migalhas de atenção, os homens que comandam, que inspiram e que impõem respeito com um simples olhar, riem da sua ingenuidade. Eles conhecem um código, um conjunto de leis não escritas, forjadas na mente fria de Maquiavel e na resiliência inabalável de Sêneca. O código que separa os homens comuns dos que governam. Neste exato momento, você está perdendo o jogo da vida porque é refém das vontades alheias. Mas isso acaba hoje. Você vai conhecer as leis que moldam um verdadeiro homem. Uma combinação letal de poder, sabedoria e frieza estoica que vai te tornar imune. Mas preste atenção, essas leis não são confortáveis. Elas não foram feitas para quem busca aplausos ou aprovação. Elas foram feitas para quem exige respeito. Se você está exausto de ser invisível e quer se tornar estratégico e inabalável, a sua hora é agora. Já se inscreve no canal, ativa o sino e comente. Eu sou parte dessa transformação. Prove para si mesmo que o compromisso com a sua mudança é real. O campo de batalha começa na sua primeira reação. A falha capital do homem comum é ser escravo do próprio impulso. Se alguém o ofende, ele se enfurece. Se é traído, ele perde a razão. Se é ignorado, ele se humilha tentando forçar atenção onde não é desejado. Ele reage como um animal ferido, e quem vive no impulso, quem não domina a própria mente, é inevitavelmente governado e escravizado pelos outros. A primeira lei é irrevogável: nunca reaja como um animal. Pese tudo como um rei. Um homem de verdade não se move pela emoção cega, ele se move pela estratégia. Antes de dar qualquer passo, antes de abrir a boca, faça a pergunta que divide os fracos dos fortes. Isso me fortalece ou me enfraquece? A maior força de um homem está em não se deixar perturbar. Quem age com frieza, governa. Quem reage é dominado. E a sua lealdade? Ela é cara demais para ser desperdiçada com quem só se aproxima para sugar. Você não deve ser generoso com quem te trata com descaso. Não deve ser gentil com quem é frio. Nunca dê a quem não te respeita aquilo que você dá a quem te ama. Dar demais a quem te dá de menos te destrói aos poucos. A bondade em excesso é o atalho rápido para a submissão. A virtude exige limites implacáveis. Negue o seu tempo, a sua atenção e a sua presença a quem não os merece. Feche as portas em absoluto silêncio. Isso não é arrogância. Isso é pura autopreservação. O Gemini disse: o homem fraco tem uma necessidade doentia de falar. Ele quer explicar tudo, justificar tudo, provar o seu valor para o mundo, expondo suas feridas na esperança patética de receber compaixão. Mas o silêncio é a língua dos reis. Sêneca já alertava: é melhor ser desprezado em silêncio do que ser ridículo tentando se explicar. Fale pouco, observe muito e nunca, sob nenhuma hipótese, mostre a sua fraqueza. Maquiavel ensinava que todo homem poderoso guarda um ar impenetrável de mistério. Se você é um livro aberto, qualquer um pode te decifrar. E se podem te decifrar, podem te destruir. Quem fala muito se entrega. Quem cala conquista espaço, território e respeito. Pare de esperar que alguém venha te salvar. Essa esperança infantil é uma forma lenta de suicídio emocional. A sua dor é sua inteira responsabilidade. A frustração que te consome, o vazio no peito, a rejeição que você sofreu, tudo isso não é uma maldição, é o seu campo de treinamento. Os estoicos viviam sob uma máxima brutal:
Não reclame da dor, transforme-a em disciplina. Maquiavel ia além. Não espere piedade. Use a dor como combustível. A diferença entre um homem comum e um homem de verdade é óbvia. O primeiro sofre e se afunda na autopiedade. O segundo sofre, absorve o golpe e se levanta 1000 vezes mais afiado. Mas para forjar essa lâmina, você precisa ser implacável com o seu tempo. Você não é imortal. A morte caminha ao seu lado desde o dia em que você nasceu. Cada minuto que você perde com distrações baratas, conversas inúteis ou relações vazias, é um recurso sagrado que nunca mais vai voltar. Sêneca escreveu uma verdade que rasga a alma. A vida não é curta. Nós é que a desperdiçamos. Um homem inabalável não vive como um zumbi online, anestesiado, rolando telas e consumindo lixo digital. Ele diz não, sem carregar uma gota de culpa. Ele corta os excessos sem drama. Ele canaliza cada grama da sua energia para construir o seu império físico, mental e financeiro. Tempo é poder bruto, e homens poderosos não o jogam no lixo. Não confunda as coisas. Frieza não é falta de emoção. Frieza é domínio total, absoluto e tirânico sobre si mesmo. Não é ser indiferente, é ser imune ao caos. É saber sentir a fúria e a tristeza, mas recusar-se a ser arrastado por elas. Maquiavel respeitava os homens frios, pois sabia que eles eram imprevisíveis e letais. Sêneca via a frieza como a mais alta forma de razão. O homem de verdade não se desespera, ele não se joga, ele não se humilha. Ele observa o fogo queimar ao seu redor, mas não se queima. Isso não é ser gelado, isso é ser invulnerável. Portanto, nunca revele o seu próximo passo. Homens fracos falam demais sobre seus planos porque são viciados em validação. Eles querem o aplauso antes mesmo da vitória. Um verdadeiro homem age nas sombras. Ele trabalha em segredo absoluto. Ele vence, e só depois deixa que o mundo perceba o estrago. A dissimulação é uma arma poderosa. Se as pessoas sabem o seu próximo movimento, elas podem te impedir, te sabotar ou usar a sua ambição contra você. Quem guarda os próprios passos, governa o jogo inteiro. A maioria das pessoas passa a vida rastejando para ser amada. Poucos compreendem o poder absoluto de ser temido. E não estamos falando de agressividade barata ou violência, mas da sua arma mais cortante, a indiferença. Seja temido pela sua indiferença absoluta. Quando você se torna emocionalmente neutro, você quebra instantaneamente a corrente de controle que os outros têm sobre você. A sua frieza cria dúvida, gera curiosidade e impõe um respeito involuntário e magnético. Maquiavel afirmava: é melhor ser temido do que amado, se não puder ser ambos. A indiferença estratégica é a arma letal de quem sabe o próprio valor. Você não implora a atenção. Você não manda mensagens desesperadas. Você some. Você silencia. E é exatamente nesse silêncio denso que o mundo começa a te notar. Homens que explicam demais exalam insegurança. Eles justificam cada passo, cada ausência, cada corte, como se devessem algo ao mundo. Pare com isso. Aprenda a cortar sem explicações. Quando você elimina alguém da sua vida, um amigo tóxico, uma mulher desleal, um parente abusivo, você não deve justificativas a ninguém. Sêneca ensinava: a sabedoria é silenciosa, só a fraqueza se justifica. Cortar quem te enfraquece é um ato violento e puro de respeito por si mesmo. Quanto menos você explica, mais claro fica o seu recado. Você não é um homem cruel. Você é apenas letalmente seletivo. Se existe algo que pulveriza o valor de um homem no mundo moderno, é a necessidade. Nunca se faça de necessitado nem por amor nem por atenção. Precisar de alguém é o exato oposto de escolher estar com alguém. A linha que separa essas duas posturas é invisível, mas o mundo inteiro sente a diferença. A mulher sente. O chefe sente. Maquiavel diria que quem depende dos outros dança eternamente conforme a música deles. O homem livre, como lembram os estoicos, não é o que tem tudo, mas o que não depende de absolutamente nada. Não suplique amor. Não implore por respeito.
Apenas vire as costas, afaste-se e torne-se ainda mais raro e inatingível. Você foge do desconforto como se ele fosse o seu pior inimigo, e essa é a raiz fundamental do seu fracasso. A dor que você evita hoje é a fraqueza que vai te dominar amanhã. Homens modernos são domesticados para buscar o caminho mais fácil, mas a adversidade é o único fogo capaz de forjar grandes líderes. Sêneca dizia: o fogo prova o ouro, a dor prova o homem. Você quer crescer? Entre de cabeça onde dói. Encare a rejeição de frente. Abrace o cansaço, a crítica afiada, a solidão cortante. Cada dor suportada em silêncio é um músculo a mais forjado na sua alma. Você só será verdadeiramente forte quando absolutamente nada mais te abalar. Mas cuidado com a armadilha moderna. A sociedade tenta te domar, transformando compaixão em pura submissão. Nunca confunda piedade com fraqueza. Seja justo, sim, mas seja impiedosamente frio. Há uma diferença brutal entre ser bom e ser fraco. Um verdadeiro homem estende a mão, mas nunca jamais se ajoelha. Ele ajuda, mas não se arrasta. Ele perdoa, mas a sua memória não falha. Ele nunca esquece. Maquiavel alertava que a clemência excessiva leva ao caos, enquanto os estoicos ensinavam que a virtude exige o meio-termo exato entre ser uma rocha e ser água. A sua piedade deve ser rigidamente controlada. Caso contrário, o mundo vai pisotear você com um sorriso no rosto, em nome da bondade. A pior traição que você comete não é contra os outros, é contra si mesmo. Você tenta se diminuir, tenta ser amável e popular num ambiente que despreza a força e a masculinidade autêntica. Nunca se iguale aos fracos. Sêneca avisou: quem busca agradar a todos não agrada a ninguém. Maquiavel foi ainda mais letal. A igualdade forçada gera desprezo imediato. Você não foi forjado para a mediocridade do mundo moderno. Se a sua presença incomoda, continue firme. O homem de verdade não se adapta. Ele se destaca e domina. No jogo sombrio do poder, as regras são claras. Ou você é o necessário, ou é o descartável. Faça as pessoas precisarem de você, nunca o contrário. A dependência é uma corrente de ferro. Maquiavel escreveu que a melhor posição é fazer-se indispensável. Desenvolva habilidades, imponha presença e construa um autocontrole que impressiona pelo absoluto silêncio. Quando você é o necessário, você dita o ritmo. Quando você precisa dos outros, você dança como um fantoche conforme a música deles. Invista em si mesmo com tanta brutalidade até que ninguém possa ignorar a sua ausência. O verdadeiro poder transborda naquilo que você não diz. Homens fortes dizem muito, usando quase nada. Uma frase curta, um olhar que corta como vidro, uma pausa no momento exato. A arte da influência mora na sugestão, jamais na imposição ruidosa. Quem escuta mais, controla melhor o tabuleiro. O príncipe sábio, segundo Maquiavel, fala apenas o estritamente necessário. O tolo revela tudo. Os estoicos cultivavam o logos interno, a força inabalável de uma mente centrada. Fale menos. Domine o ambiente calado. Você será provocado. Você será testado, menosprezado e empurrado contra a parede. Mas entenda, toda provocação é uma armadilha armada para roubar o seu poder. Quem controla a própria reação, comanda o mundo. Quem perde o controle, perde o respeito na mesma fração de segundo. A forma como você reage define quem é o mestre. Sêneca cravou: a maior vingança contra um ofensor é não se igualar a ele. Maquiavel sabia que a fúria cega, mas a frieza o torna temido. Respire fundo, olhe nos olhos e haja com um gelo na espinha. Homens frios são impossíveis de manipular. E quando a desvalorização chegar, quando você for rebaixado a plano B, entenda: homens fracos pedem reconhecimento. Homens fortes se retiram. Afaste-se sem aviso prévio. Não discuta, não explique, simplesmente desapareça. Retire-se para onde não houver virtude. Um homem que se impõe pela ausência é mais lembrado do que aquele que gasta 1000 palavras suplicando atenção.
A presença constante assassina o mistério. A ausência estratégica cria um valor inestimável. Seja raro, silencioso. Se te tratam como descartável, crave a sua resposta com uma ausência que grita muito mais alto do que qualquer submissão. Para sobreviver, você deve entender a natureza humana como ela é, não como você sonha que seja. Todo ser humano se move por interesse. Ignore isso, e você será devorado. Entenda isso, e você vai dominar. Maquiavel alertou que os homens esquecem mais facilmente a morte do próprio pai do que a perda de um benefício. Isso não é cinismo doentio, é clareza cirúrgica. Quer respeito? Toque no que interessa. Ofereça o que desejam, mas nunca entregue de graça. Os estoicos chamavam isso de agir conforme a natureza. Você pode ser justo, honrado e ainda assim estrategicamente letal. O mundo sente o cheiro do desespero. Não permita, sob nenhuma circunstância, que alguém te veja precisando de amor. O amor é uma escolha de homens livres, não uma muleta para almas carentes. Maquiavel ensinava que a dependência gera submissão imediata. Sêneca cravou que a liberdade começa quando você se liberta da necessidade. Se você demonstra carência, você entrega o controle do tabuleiro. Seja inteiro antes de oferecer algo. Ame com presença absoluta, mas mantenha o seu centro preservado. Seja misterioso até com quem você ama. Revelar tudo, o tempo todo, é assassinar o próprio poder. O que é totalmente previsível perde a força. Fale menos do que pensa. Diga menos do que sente. Mostre menos do que sonha. A sua presença deve chegar muito antes da sua voz. Um verdadeiro homem não precisa gritar para ser notado. Ele chega e impõe respeito pelo silêncio, pela firmeza no olhar, pelo andar calmo e pela ausência absoluta de pressa. A imagem do poder, segundo Maquiavel, é quase tão eficaz quanto o poder em si. Os estoicos cultivavam essa postura inabalável todos os dias, até diante da morte. Você não se apresenta. A sua energia e o seu autocontrole se apresentam por você, mas essa aura magnética exige um sacrifício sangrento. Elimine com brutalidade tudo o que te enfraquece, mesmo que te dê prazer imediato. A pornografia, os vícios ocultos, as distrações digitais, as conversas inúteis com pessoas rasas. Cada um desses prazeres baratos rouba a sua potência, gota a gota. Maquiavel sabia que os inimigos usavam os vícios particulares para destruir homens poderosos. Sêneca avisava sem meias palavras: desconfie do que agrada demais. A mente fraca busca fuga constante. A mente forte busca evolução implacável. Corte o veneno. Um homem sem vícios é um homem indomável. E se alguém te julgar por essa mudança de postura? Jamais se explique a quem já te julgou. Tentar convencer quem decidiu te enxergar pequeno é uma perda de tempo imperdoável. O tolo discute, o sábio age. Não debata, não justifique. Apenas vença. Evolua em silêncio absoluto e deixe que o barulho ensurdecedor da sua ascensão cale a boca de todos. Chegou a hora de separar a teoria da ação brutal. Este é o seu desafio prático para hoje. A regra do controle reativo e da ausência cirúrgica. Na próxima vez que você for provocado, rejeitado ou tratado como opção, você não vai reagir. Você vai respirar fundo, olhar nos olhos da situação e não vai dizer absolutamente nada. Vai engolir a seco o impulso animal de se justificar ou revidar. Se estiver em um ambiente físico ou digital, onde o seu valor não é reconhecido, você vai se retirar. Sem avisos, sem mensagens dramáticas, apenas o vazio frio e incontestável da sua ausência. Prove para si mesmo que a sua paz vale mais do que a aprovação deles. A conclusão desta jornada não permite covardia. É hora de sepultar, de uma vez por todas, a necessidade doentia de agradar. Você não deve querer ser bom. A obsessão pela aprovação moral e pelos aplausos vazios enfraquece a alma masculina de forma terminal. Torna homens submissos e servis. Você deve buscar ser inabalável. Maquiavel desenhou a realidade sem disfarces. É infinitamente melhor ser respeitado do que ser querido. Sêneca
Ensinava que a virtude não está em agradar o mundo, mas em suportá-lo com dignidade inflexível. Escolha ser livre, forte e imparável, mesmo às custas de quem não consegue lidar com a sua verdade. Mas para isso, você deve construir a sua fortaleza interna. Mantenha a sua mente como um castelo, fria, forte e absolutamente impenetrável. Se você perde lá dentro, você perde tudo. O homem comum é como um barraco frágil, desestabilizado pela primeira lufada de vento. As críticas, os atrasos, as opiniões rasas. O homem inabalável protege os portões da própria mente. Sêneca afirmava que o que perturba o ser humano não são os fatos, mas a interpretação covarde que ele faz deles. Maquiavel completaria: a segurança de qualquer líder começa na firmeza inabalável da própria mente. Treine o seu pensamento com o mesmo rigor de um guerreiro, afiando a sua espada antes da batalha. Pense pouco e pese tudo. Construir um império começa e termina dentro da sua cabeça. Você ensina o mundo a te tratar, e tudo aquilo que você tolera ensina os outros a repetir os golpes. A partir de hoje, você não será um tirano irracional, mas um homem profundamente centrado, letalmente responsável e cirurgicamente seletivo. Proteger o seu tempo, a sua energia e a sua paz não é uma escolha, é um dever inegociável. Você vai perder amigos fracos, você vai perder mulheres rasas, você vai perder os elogios artificiais. Mas o que você vai ganhar em troca não tem preço: respeito implacável, autonomia selvagem e um poder interior inquebrável. A revolução silenciosa já começou, e você parou de viver como um homem qualquer. O eu de ontem morreu engasgado na própria fraqueza. O eu de hoje nasceu. O verdadeiro soberano governa primeiro a si mesmo, antes de governar o mundo ao seu redor. Deixe que o silêncio da sua ascensão seja o ruído mais alto que eles vão ouvir. Essas 25 leis não são fórmulas mágicas ou frases motivacionais para confortar egos frágeis. Elas são filtros implacáveis. A verdade crua é que a sociedade tenta esconder essas leis porque um homem que pensa por si mesmo, que domina suas emoções e não é refém de aprovação, não pode ser manipulado. Sua independência assusta o sistema. Querem te manter distraído, viciado e carente. O mundo lucra com a sua fraqueza. Exigem que você se curve para manter uma aparência social de bom moço, uma fachada que te corrói e te enfraquece por dentro a cada dia. Mas você não nasceu para isso. Você nasceu para ser uma fortaleza inabalável. Sêneca escreveu que o maior bem de um homem não são carros luxuosos, status social ou beleza, mas sim o domínio absoluto de si mesmo. É a capacidade visceral de suportar a dor, de agir sem pressa no meio do caos e de permanecer de pé impassível, quando tudo ao seu redor desmorona. Maquiavel, por sua vez, entendia que o mundo não liga para boas intenções. O mundo respeita apenas resultados. E grandes resultados só nascem da ação com frieza, da estratégia com paciência e da coragem sem uma única gota de autopiedade. Entenda de uma vez: ser esse homem não significa se tornar um tirano agressivo ou psicopata emocionalmente morto. É ser centrado e implacavelmente seletivo. É proteger o seu tempo, a sua energia e a sua paz com a mesma violência que você protegeria a sua própria vida. Nem todo mundo merece uma explicação. Nem toda mulher merece a sua atenção. Nem todo convite merece um sim. Lembre-se da lei fundamental. Tudo aquilo que você tolera ensina o mundo a repetir contra você. Um homem sem leis vive arrastado pelos ventos das vontades alheias. Um homem com leis próprias se torna uma força imparável. A jornada a partir daqui é solitária. A maioria absoluta dos homens continuará vivendo como servos, rastejando para agradar. Mas você, a partir de hoje, vive para se tornar inalterável. É na solidão do seu foco que o verdadeiro império nasce. Releia suas atitudes, reflita, e o mais importante, pratique. Porque a verdade brutal é que nenhum vídeo vai mudar a sua vida. O que muda o seu destino é a sua decisão irrevogável de parar de viver como um homem comum e agir como um homem inevitável.
Se você chegou até aqui, é porque o inconformismo já queima dentro de você. Você sente que tem algo diferente. Se quer continuar nessa jornada de fortalecimento e domínio mental absoluto, se inscreva agora no canal Estoicismo. Aqui toda semana, você recebe os ensinamentos estoicos e as estratégias de Maquiavel que nenhum guru moderno tem a coragem de te contar. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa parar de ser fraco e começar a ser inabalável. A revolução silenciosa do homem de verdade já começou, e agora você é parte disso.